Olá, meus queridos amigos, queridas amigas. Estamos dando continuidade aos nossos encontros semanais sobre a obra Palavras de Vida Eterna. Hoje estaremos tratando da lição ou do capítulo de número 102. Espero que neste momento em que nos assistam, cada um de vocês possa estar bem no seu cotidiano, nas suas ações diárias, e mesmo aqueles que porventura não estejam, que nossa rogativa é para que consigam se reequilibrar, se reencontrar com as lições do Mestre, redefinir seus caminhos e, enfim, encontrar essa tão sonhada paz que tanto buscamos. É verdade que não a teremos neste planeta de forma muito mais ampla, mas certamente nós conseguiremos vivenciar momentos de paz. E isso é algo que compete a cada um de nós, essa busca, né? É algo individual. Mas vamos então ao tema de hoje, capítulo 102, intitulado Nas Contas. É um trecho da carta de Paulo aos Romanos, contido no capítulo 14, versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Paulo está nos dizendo que nós somos responsáveis por nossas ações, né? Por tudo que realizamos. A nossa prestação de contas com Deus, ela é individual. Então cada um de nós vai dar conta daquilo que realizamos perante as leis do Criador. Essa carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita, segundo os pesquisadores, por volta do ano 57 depois de Cristo, na cidade de Corinto. Paulo envia essa carta para os cristãos de Roma, né, para a igreja de Roma, preparando-os, já que ele iria fazer uma visita, iria visitar aquela cidade, e já encaminhou para eles, né, alguma orientação sobre o Cristo, né, algumas orientações sobre os ensinamentos do Mestre, sobre aquilo que ele já tinha aprendido até o presente momento. Porque também, segundo os pesquisadores, aqui, o encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco, talvez data ali entre 33 e 36 da era cristã, né? Então, são períodos assim aproximados, né? Que é o que é compartilhado conosco pelos pesquisadores. Então nós temos aí pouco mais de 30 anos, né? Vamos ver assim, com pouco mais de 30 anos em que Paulo já havia se convertido, vivido todas aquelas experiências no deserto para ter esse encontro consigo mesmo, e a partir dali dar início de fato à sua missão de maior divulgador da Boa Nova, especialmente entre os gentios, né? Ou entre aqueles que eram considerados, já que não eram judeus, não eram considerados pessoas dignas de receber a mensagem de Deus. Então Paulo quebrou essa regra, vamos dizer assim, tudo sobre a orientação, sobre os auspícios do Mestre Jesus, né? Tendo todo um cuidado e todo um aparato para que ele fosse esse grande divulgador da Boa Nova, sem obviamente tirar o mérito dos demais que certamente, sem dúvida alguma, tiveram grandes méritos, né? Mas vamos então ao que nos diz o texto de hoje, né? O que o Emmanuel vai trazer para a gente sobre Nas Contas. Vamos lá.
Benfeitores garantem, instrutores educam, pastores guiam, amigos amparam, companheiros alentam. Então vejamos, nessas 6 primeiras frases aqui, 5 primeiras frases, o Emmanuel vem nos dizer aqui que os benfeitores, eles garantem uma boa orientação, garantem um bom ensinamento, garantem boas lições, não é? Então é importante contarmos com o aparato, com a ajuda de espíritos benfeitores. Instrutores educam, certamente aqueles que se destinam a fazer isso com todo zelo e cuidado, eles educam. Pastores guiam, então pastores orientam, então também são importantes para nós. Amigos amparam, quando nós encontramos verdadeiros amigos na nossa caminhada, na nossa jornada terrena, de certo nós encontramos ali amparo, né? Encontramos espíritos que nos são caros, espíritos que nós podemos contar com eles, e eles são de fato importantes no nosso caminho. Companheiros alentam. Então, os verdadeiros companheiros nos momentos mais delicados, eles trazem ali uma boa orientação, estão ali ao nosso lado, estão conosco, de mãos dadas, caminhando, tentando encontrar caminhos para os nossos desalentos. E aí ele diz mais: adversários avisam, relações ajudam, preces iluminam, lições preparam, dificuldades adestram. Então, adversários avisam. Costumamos dizer que em muitas ocasiões os adversários são os nossos melhores orientadores, né? Porque de fato os adversários, eles não têm meia palavras, eles falam de forma direta, pode ser dura, né? Podem ser falas duras, e geralmente são falas duras dos nossos adversários, mas ali contém muita verdade. Então, quando um adversário seu lhe dirigir a palavra, seja da maneira que for, reflita sobre isso, né? Não descarte, esse é meu inimigo, é meu adversário, tem raiva de mim, então o que ele está dizendo não é algo verdadeiro, é algo apenas porque ele quer destruir a minha imagem, apenas porque ele quer me ver numa pior, vou utilizar aqui esse termo, tá? Mas por vezes, em grande parte, nós temos ali grandes lições contidas, grandes avisos, e é importante que a gente reflita sobre isso. Relações ajudam, de fato, quando a gente precisa de de ajuda de alguém que a gente não tem acesso diretamente a essa pessoa, mas a gente tem um amigo, uma amiga, uma pessoa que pode acessar essa pessoa, que a gente tem por objetivo ter um colóquio com ela, ter um diálogo com ela sobre uma determinada situação, uma determinada necessidade nossa. Então, essas relações, por vezes, ajudam. As lições preparam, as grandes lições preparam a gente para a vida, preparam a gente para as dificuldades inerentes ao espírito humano. E as dificuldades adestram. As dificuldades, elas nos demonstram, nos apresentam caminhos, né? Elas nos fazem menos arrogantes, nos fazem menos orgulhosos, menos egoístas. Então elas nos demonstram através da sua força, né? Porque as dificuldades, elas têm uma força muito grande sobre nós, que traz um certo peso, um certo cansaço, um certo desgaste, né?
mas elas são muito úteis para a nossa vida. Provas definem, dores corrigem, lutas renovam, problemas propõem. Então as provas, elas definem os nossos caminhos, o que nós devemos, o que nós queremos, para onde nós almejamos seguir. As dores são as nossas melhores professoras, os nossos melhores mestres. A gente costuma muito falar isso na doutrina, né? Que a dor, ela nos corrige. Ela vem de fato muito forte sobre nós. A perda de um ente querido, a dor de uma doença adquirida, a dor da miséria, a dor da fome. Tudo isso são dores que nos afetam muito forte e que nos corrigem, sim, né? As lutas renovam. Quando eu falo, só voltar um pouquinho, a dor da fome, não necessariamente nós estamos vivenciando a fome, mas quando a gente observa isso no outro, quando a gente observa que temos grande parte da sociedade, irmãos nossos em Cristo, que passam por imensas dificuldades no campo material, quando a gente tem um mínimo de sensibilidade, a gente trabalha isso com correção, a gente tenta ser útil de algum modo, né? E isso nos torna mais humanos, quando nós compreendemos essas lições e vamos abraçar esses nossos irmãos no sentido de ampará-los, né? Lutas renovam, de fato nos renovam, essas grandes batalhas do cotidiano, especialmente quando nós tiramos delas as melhores lições. Problemas propõem, então se há um problema, provavelmente há uma solução, então a gente vai em busca disso. Há uma proposição do problema para me dizendo, olha, vai em busca, procura que tu vai encontrar. Soluções indicam, perfeito, que a solução é a resposta para o problema que está sendo posto. As atitudes, elas revelam quem nós somos. Se eu tenho uma atitude mais direcionada no bem, pensando na coletividade, pensando no todo, eu de fato estarei ali revelando quem eu sou. Mas também estarei me revelando se eu sou uma pessoa que ainda sou egoísta, muito egoísta, uma pessoa que não consegue observar o próximo, que cruza as pessoas que vivem na miséria e fecha os olhos para isso, não tem o mínimo de compaixão, não tem o mínimo de fraternidade. Se isso ocorre, eu estarei me revelando também, de uma forma negativa, mas estarei me revelando. As lágrimas purificam. Importante, fundamental a gente chorar quando sentir o peito opresso, a gente se sentir tristes, quando a gente se sentir magoado de alguma forma, enfim, qualquer que seja a razão que nos leve às lágrimas, deixemos fluir, deixemos acontecer, porque essas lágrimas normalmente elas trazem um pouco de tranquilidade, traz um pouco de compreensão de que aquilo que está nos afetando tanto é algo passageiro, algo que vai passar, não é permanente. Então elas aliviam o nosso peito, elas aliviam a nossa alma, né? Então não tenhamos vergonha de verter lágrimas nos momentos de dor e de sofrimento. E as experiências marcam. São várias as experiências vividas na nossa existência, né? No atual momento encarnatório mesmo, em que nós estamos aqui nesse planeta. Então, a Terra, como um planeta de provas e expiações, ela nos
nos apresenta todo esse arcabouço aqui citado por Emmanuel. As experiências realmente nos marcam de modo muito forte, né? E sempre o objetivo das experiências vividas é que a gente consiga retirar dali o melhor que há, a melhor orientação indicada naquilo, tendo como princípio, tendo como base a boa nova, a moral evangélica, a moral do Cristo. E para fechar, né, nós temos tudo isso que foi elencado aqui, de uma ponta a outra. Mas aí Emmanuel arremata da seguinte maneira: entretanto, segundo a palavra do apóstolo Paulo, todas as criaturas e todas as situações, todas as circunstâncias e todas as coisas foram dispostas nas contas da lei de maneira, abre aspas, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, fecha aspas. Ou seja, a nossa relação, a nossa prestação de contas é de forma direta com Deus. Nós passaremos por todas essas questões aqui, teremos o aparato de todos esses companheiros, amigos, pastores, as relações, as preces, as lições, tudo isso. As preces iluminam. Tudo isso nós vivenciaremos, tudo isso serão experiências vividas por nós. Mas no final das contas, a relação final prestação de contas final é com o Criador, é com Deus. E tudo aquilo que nós tivermos feito vai ser levado em consideração, tanto da forma positiva, de acordo com as leis do Criador, quanto também quando a confrontamos. E isso não é para nos estresser, amigos, muito pelo contrário, é para que a gente entenda e perceba, né, a responsabilidade que cada um de nós tem nas mãos, enquanto filhos de Deus, enquanto filhos de um Criador amoroso, de um Criador que é bondade, que é misericórdia, que é fraternidade, que é tudo aquilo que a gente possa falar de positivo, sem que nós tenhamos o alcance completo do que seja isso. Então que Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.